Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Irmãos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, estamos numa sequência de estudos na carta de Tiago. As mensagens estão todas listadas no nosso canal do YouTube, Igreja Bíblica Cristã em Maricá. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe, como já é de praxe se dizer. E na porção bíblica aqui que acabamos de ler, Tiago nos alerta dizendo, já de cara, de princípio, não vos enganeis, meus amados irmãos. Uma outra versão diz, não se deixem enganar, meus queridos irmãos. Tem até uma outra que diz, não erreis, meus irmãos. Esse foi o conselho de um pastor às suas ovelhas. Para quem não sabe, Tiago era pastor da igreja de Jerusalém. E a expressão não se deixem enganar, ela é repetida várias vezes no Novo Testamento por outros escritores, além de Tiago. E eu vou citar apenas 3 referências em que a expressão não vos enganeis ou não se deixem enganar é repetida. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim, não se deixem enganar. Então, se há um alerta como esse, é que há a possibilidade de nos deixar enganar. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O apóstolo João diz também, lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versos 7 a 8. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Outra referência, Efésios 5, 6. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, ninguém os engane com palavras tolas. Ninguém os engane, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, diante de tantas advertências como essas, precisamos vigiar dobrado, para não sermos enganados. Sabe por quê, queridos? Porque podemos ser enganados. Há essa possibilidade. Podemos. O que não faltam são enganadores no mundo religioso. No mundo religioso. Pessoas que enganam os outros com aquilo que é o mais sagrado que nós temos, com a Bíblia. Enganam os outros com aquilo que é o mais sagrado que temos. Queridos, existe uma porção de pastores aqui no Brasil, não vou nem citar de fora, mas aqui no Brasil, que são usados pelo diabo para enganar as pessoas. Uma porção. Alguns que no passado foram até usados por Deus, mas se desviaram da fé e se corromperam moralmente e doutrinariamente. Alguns aparentemente não se corromperam moralmente, mas doutrinariamente. Aparentemente. É porque a doutrina, se a pessoa segue uma doutrina errada, inevitavelmente ele vai viver uma vida errada. E geralmente a parte moral é a mais afetada. São pastores que eu não te aconselho a ouvir. Não te aconselho. A gente não manda em ninguém. Cada um é individual, cada um é livre para ver o que quiser, se alimentar de qualquer tipo de porcaria. Amém, queridos? Mas pastores que eu não te aconselho a ouvir. Não ouçam, por exemplo, Caio Fábio.
Não ouçam. Foi um gigante no Brasil. Foi uma bênção. Hoje é uma maldição. Ed Renekiewicz. Complicadíssimo. Ricardo Gondim. É um outro que foi referência para mim como novo convertido. Henrique Vieira. Pastor de esquerda. Demoníaco. Kleber Lucas. Queridos, como que uma pessoa, eu não sei se ele sempre foi assim ou agora se revelou, autor de hinos tão lindos, mas com uma filosofia, uma teologia totalmente deturpada. Vitor Azevedo, Davi Passamani, eu até brinco, desculpa a expressão, chamam ele de Davi Passamão, desculpa, já está no segundo adultério, declarado, comprovado, e a igreja está de braço aberto para ele. Hermes Carvalho, pastor da Xuxa, fala o que gosta, o pastor do amor. Deus é amor, Deus aprova tudo, Deus concorda com tudo. Sabe por quê, querido? Vocês não devem ouvir esses pastores e outros. Né? Depois eu boto uma lista mais completa no canal da igreja. Porque são pastores fake. Porque eles vão te enganar usando a Bíblia. Queridos, esses homens têm veneno na ponta da língua. Veneno. E não vão acrescentar nada na vida de vocês. Vão envenenar o seu coração com heresias de destruição. A não ser que você tenha um chamado apologético, que geralmente quem tem um chamado apologético para a defesa da fé, ele acaba tendo que se alimentar de algumas, não se alimentar, mas ouvir algumas porcarias para poder estar atualizado. Mas fora isso, queridos, não pegue esses homens como referência, né? Não pode. Então, falsos profetas, tem uma frase que diz que falsos profetas podem enganar algumas pessoas o tempo todo. Podem enganar todas as pessoas por algum tempo, mas não podem enganar todas as pessoas o tempo todo. Portanto, siga aqui o conselho do pastor Tiago, lá de Jerusalém, e do teu pastor aqui. Não se deixe enganar. Amém. Leia a sua Bíblia, e leia em oração, e peça constantemente a Deus para te livrar dos enganadores. Amém. Te livrar, porque qualquer um de nós somos suscetíveis. Ninguém aqui é de ferro. E mais, um perigo maior do que sermos guardados dos enganadores, precisamos vigiar também, porque podemos nos enganar a nós mesmos. Aí é um perigo talvez maior. Eu não sei o que é pior. Ser enganado pelos outros ou ser enganado por nós mesmos. Talvez o auto-engano seja pior do que ser enganado pelos outros. É quando a pessoa pensa que é uma coisa, mas é outra. Auto-enganado. É um perigo. Pensa que é luz, mas é trevas. Pensa que é filho de Deus, mas é filho do diabo. Isso, pastor. Já na introdução, assim, o que vem ainda pela frente. Pensa que é filha de Deus, mas filha do diabo. Pensa que é espiritual, mas é carnal. Pensa que é muito humilde, mas é soberba, orgulhosa, prepotente. Pensa que está viva para com Deus, mas está morta em delitos e pecados. Queridos, essa situação é possível, e muito possível, e mais real do que imaginamos. Aí eu digo, queridos, é melhor ir para o céu tendo dúvidas se eu sou salvo, do que ir para o inferno tendo a certeza que eu estou no caminho certo. Eu prefiro ir para o céu com dúvida. Eu prefiro, de vez em quando, pensar, se eu estou trilhando, se realmente eu estou lá na lista boa ou na lista negra? A igreja de Sardes sofria dessa síndrome do auto-engano. Eles tinham fama de que estavam vivos, mas, leia depois, Apocalipse 3, estavam mortos. Pensavam que era uma coisa, mas eram outra. A igreja de Laodiceia também sofria desse mal. Eles pensavam que eram ricos, abastados, sem falta de coisa alguma, mas Jesus colocou o dedo na ferida. Foi direto ao ponto e disse assim, não sabes. Jesus sabia, mas eles não sabiam. Esse é o problema. Jesus sabia, mas eles não sabiam. Não sabes que és um desgraçado e pobre e cego e nu. Palavra confrontadora essa. Para mim é, queridos. Para mim é. Não vou apontar para ninguém. Eu sou confrontado com essas palavras. Agora, qual é o remédio para a síndrome do auto-engano?
Humildade em reconhecer que podemos enganar a nós mesmos. Podemos. Precisamos depender de Deus, queridos, e não de nós. Precisamos dobrar os joelhos, colocar a boca no pó e orar a Deus. Senhor, mostra-me quem realmente eu sou. Se eu estou a caminho do inferno, eu caminho do céu. Mostra-me, Senhor. Sabe por que precisamos orar assim, queridos? Porque em cada um de nós existem 3 pessoas, por assim dizer. Por assim dizer. Eu não estou falando de esquizofrenia, não. Mas as 3 pessoas, por assim dizer. Aquela que os outros pensam que somos, aquela que pensamos que somos e aquela que Deus sabe que somos. 3 pessoas. Portanto, se Deus sabe quem realmente somos, só Ele pode nos mudar. Mas parte de nós. Senhor, muda-me, transforma-me. Cria em mim um coração igual ao teu. Amém. Voltando então aqui para Tiago, e para a expressão não se deixe enganar, Tiago faz aqui uma ponte entre 2 ideias. A primeira ideia é o que já tratamos na última mensagem. Quem lembra? Pastor, sei nem o que eu almocei ontem, nem o que eu tomei café hoje, vou lembrar o que se pregou a última mensagem. O tema foi tentação, o desafio nosso de cada dia. Quando Tiago, lá, capítulo 1, 13, disse assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Portanto, é como se Tiago aqui dissesse o seguinte, dentro de um contexto, não se engane, pensando que o pecado vem de Deus, ou que Deus faça vista grossa pelo pecado. Deus não tenta ninguém. Somos tentados pela nossa natureza humana, somos tentados pelo diabo, pelo mundo. E a segunda ideia é de Deus só vem o bem. A primeira é Deus não tenta ninguém para o mal. E a segunda ideia é que de Deus só vem o bem, ou seja, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Qual filme que era mesmo? Deus é bom o tempo todo, Diguinho? Você que é bom? Deus não está morto? Deus não está morto. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então eu vou repetir, Tiago 1, 16 e 18, para ficar fixado. Tá? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes dessa versão aqui. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que primícias ou os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então, tudo que existe de bom no mundo vem de Deus. E se não vem de Deus, não é bom. Salmo 25, 8, parte A, diz que o Senhor é bom. Ele é bom, Ele é justo. Deus é bom e sempre nos dá coisas boas. Pastor, se o que Ele tem me dado é bom, imagine o ruim. Me faz lembrar de um menino que vinha passando na rua com um embrulho na mão. Estava todo alegre, todo serelepe, todo vibrante. Um amigo passa por ele e pergunta, e aí, colega, o que tem nesse embrulho? Ele respondeu, é um lindo presente que meu pai me deu. O outro pergunta, mas qual é o presente? E ele responde, eu não sei. O que sei é que é um ótimo presente, pois o meu pai sempre me dá coisa boa. Então eu não precisava nem abrir, ele já sabia que era coisa boa. Às vezes recebemos algumas coisas que aparentemente são ruins, mas no fim das contas são boas. Nós não entendemos a nossa visão humana. Irmãos, Deus é Pai, nós somos filhos. Ele sempre nos dá coisas boas, ainda que muitas vezes não enxergamos isso. Existem situações em nossas vidas que não conseguimos ver a bondade de Deus. Existem provas que Deus permite que passemos que só são boas dentro da expectativa divina, que na visão humana não tem nada de bom. Nada de bom. Por exemplo, Paulo, a Bíblia diz que tinha um espinho na carne. Algo ruim. Não era bom. Ele orou por 3 vezes pedindo a Deus que o livrasse desse incômodo. Não sabemos qual era o espinho. A Bíblia não fala. O que sabemos é que não era algo bom, humanamente falando. Porém, no final das contas, esse espinho, essa situação difícil, devia doer, não sei o que era, foi uma bênção para ele, pois guardou ele da soberba. Por quê?
2 Coríntios 12, versículo 7 a 10, o contexto geral fala das revelações que ele teve. Ele teve no terceiro céu, ele teve no paraíso. Ele viu coisas inefáveis que não podia ser dito para os homens. E para que ele não se ensoberbecesse, não se achasse o cara, o tal, o bonzão, o espiritual, aí Deus permitiu um espinho na carne para ele se manter no sapatinho. 2 Coríntios 7, 12, 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então o espinho na carne de Paulo o livrou do pecado predileto do diabo. É retratado logo no finalzinho do filme, o advogado do diabo. Vaidade, o meu pecado predileto. O diabo encarna lá no sujeito, falando: pecado, vaidade, orgulho, o meu pecado predileto. Irmãos, Deus é bom, mas tão bom que muitas vezes Ele não nos dá o que queremos. Ele não nos dá o que queremos, mas nos dá o que precisamos. Até porque se Ele nos desse tudo o que pedimos, seríamos destruídos. Seríamos literalmente destruídos. A lembrar do filme O Todo-Poderoso, que Deus deu poder para ele decidir. Eu vou dar um spoiler, filme antigo, mais de 20 anos. E era tanto pedido que ele ouvia do mundo todo, que ele entrou no computador e botou Enter para tudo. Sim. Todo mundo tem a resposta às suas orações. Não foi um caos no mundo. Por conta de ter atendido a todas as petições. Então, muitas vezes, nós pedimos uma pedra a Deus pensando que é pão. Pedimos a Deus uma serpente pensando que é peixe. Mas Deus sabe o que é melhor. Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Eu não sei como orar. Tem momentos que eu falo: meu Deus, me ensina. Não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, não sabemos orar, mas Deus nos guia. Quando irmãos aqui na frente foram levados a orar, entrem na oração. Entrem. Quem dera se todos que fossem orar aqui pela família levassem 20, 30 minutos orando. Quem dera se eu levasse 20, 30 minutos orando. Minha casa será chamada casa de oração. Há necessidades. Há cura nesses momentos. Só Deus sabe, tem ideia, nós não temos, da batalha espiritual que é travada aqui nessa localidade. Só Deus sabe. Então, quando vierem as dificuldades ou surgirem as tentações, que tenhamos em mente que, independente do que está acontecendo ao nosso redor, independente de não entendermos a situação, Deus continua sendo bom. Deus ama dar coisas boas constantemente. E diante das circunstâncias, ou o que os outros falam, eu prefiro ficar com a palavra. Se Deus diz que Deus é... A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é bom. Amém. Tiago 1, versículo 17, parte B, diz que as bênçãos vêm descendo do Pai das luzes. Descendo. E o verbo descendo aqui está no gerúndio. Indica algo descendo continuamente. Continuamente, ou seja, as dádivas de Deus não são ocasionais, mas constantes, diárias, toda hora. Toda hora. É porque muitas vezes nós não nos damos conta. Às vezes é falta de gratidão, falta de visão. Não, mas quantas bênçãos. Eu contei agora, ali atrás, né, e fiquei de contar esse testemunho, e vou contar. Mesmo que a mensagem alongue um pouquinho.
há 4 dias atrás, apareceu um caroço na minha língua. Uma coisa estranha. E eu fiquei com a pulga, não vou nem dizer com a pulga, tá? Era um carrapato mesmo, aquele bem gordo. Mostrei para a Biana. E ela não é médica, tá, queridos? Mas ela dá um diagnóstico. Ela olhou para mim assim e já falou, tem que ir no dentista, porque o dentista vai indicar para um outro lá que mexe só com boca. E eu, rapaz, aí eu lembrei de um amigo meu que eu orei há anos atrás. Ele teve um problema de um câncer na boca. Começou na língua. E o final dele foi muito triste. Não vou entrar em detalhe, mas morreu com câncer na boca. E um outro amigo, eu mandei um vídeo sobre câncer de próstata, pastor Ramon. Eu mandei um vídeo sobre câncer de próstata, ele falou que o pai dele morreu de câncer na boca. E eu com esse caroço na boca. Eu falei, Jesus. Irmãos, no primeiro dia eu já comecei a orar. Eu ia buscar um médico. Eu não aconselho ninguém a negligenciar a medicina, tá? Eu não aconselho ninguém. Mas o que eu enfatizo é, procure em primeiro lugar Deus. E eu comecei a botar a mão na língua. Eu estava no carro com a boca, a mão dentro da língua, repreendendo, orando, confiando, confessando a palavra. Senhor, a tua palavra diz que nós íamos pôr a mão sobre os enfermos. Eles iam ficar curados. Eu estou enfermo. Eu não sei qual é o problema. Eu não sei. E o pior, não tinha dor. E quando não tem dor, que é pior, né, viu? E quando tem dor, é áfida. Eu já tive muitas áfidas na língua. Mas uma mancha amarela na língua, grande, sem dor, passava a língua aquele caroço, eu comecei a repreender, orar. Em nome de Jesus, Senhor, me cura. Não quero nada disso, não. Ninguém quer, né? Quem quer? Mas eu podia aceitar aquilo, queridos. Eu podia aceitar a palavra, a lembrança do passado. O pastor Ramon não fez nada disso de mal por mal, tá, queridos? Ele nem sabia da história, mas ele contou o testemunho do pai dele, teve essa situação e morreu em 3 meses, se não me engano. Muito, recorde de tempo. Eu comecei a orar. No primeiro dia não aconteceu nada, eu estava ali. Mas no segundo dia foi sumindo. E hoje já não tem mais nada, para a glória de Deus. Só não tirei foto, esqueci. Então, eu quero dizer com isso o quê? Que Deus é bom. Eu não tenho como duvidar de milagres. Eu contei esse testemunho ontem na base missionária. De quem estava lá, né? Eu contei, foi ontem lá também, não contei? Na base eu não contei isso não. Contei aqui atrás. Eu falei da vitiligo, né? Mas do vitiligo eu contei ontem. Então, queridos, Deus é bom o tempo todo. Eu não vou duvidar da bondade de Deus. Pastor, e se não some? Meu irmão, se não some, eu ia procurar um médico. Pastor, e se fosse algo maligno? Eu ia me submeter ao tratamento. Mas primeiro eu busquei Deus. Tem um rei chamado Asa. Ele ficou, se não me engano, foi Asa o nome dele. Foi, né? Ele ficou doente. Em vez de primeiro buscar Deus, ele buscou os médicos e morreu com a doença. Então, Deus é bom. Busque primeiro Deus. E faça tudo que tem que ser feito dentro da medicina. Então, as bênçãos, dádivas de Deus não são ocasionais, mas são constantes, diárias, toda hora. Quer exemplos de coisas boas que Deus nos dá constantemente? Pelo menos eu tenho. Sono à noite. Olha que maravilha. Tem gente que tem de dia também, né? Queridos, existem milionários, bilionários que queriam pelo menos dormir 5 horas por dia, ou à noite, e não conseguem. Dariam tudo para tirar uma soneca, mas não conseguem dormir com medo de perder dinheiro. Porque as 2 preocupações do rico é essa: ganhar e perder. Sono à noite. Outro exemplo, respirar. Quem está respirando aí? Eu estou. Gente, tem gente agora internada e não consegue puxar o ar. Meu cunhado está lá internado. Se tirar o oxigênio dele, ele não aguenta. Respirar. Deus dá constantemente coisa boa. Alimentar-se. Queridos, sentar numa mesa. Poder desfrutar de um lindo, de um maravilhoso almoço. E se for um churrasco, então, como você sabe o que vem, eles não têm preço. Só que há pessoas que não podem. Não têm o que comer. E outros não podem nem comer. Dane a prova. Né? Situação, como que eu devo estar valorizando agora um prato de comida?
coisas que a gente nunca nota. É cotidiano, comer, respirar. Eu vou até além. Ir ao banheiro, urinar. Meu cunhado não urina mais. Não pode beber água. Não pode. Ah, Deus deixou de ser bom por causa da situação dele. Não, queridos. Não quero dizer isso, não. É porque foi através dessa situação toda que ele teve um encontro com Jesus. Que talvez, se ele não passasse pelo que passou, ele estaria ainda lá como dono de um bar, com 170 quilos, ou já no inferno. Quer mais exemplos da bondade de Deus? Enxergar, ouvir, falar, andar, pensar. Tudo isso é bondade de Deus. Enfim, poderíamos ficar aqui a manhã toda falando sobre exemplos e mais exemplos da bondade de Deus para conosco. Só não enxerga quem não quer. Agora, por que Deus é chamado aqui, no final do verso 17, de Pai das Luzes? Por quê? Porque Deus é luz. Jesus é luz. E nós somos luz do mundo. E filhos da luz do alto, do Pai. Filhos da luz. Queridos, só valorizamos realmente a luz quando ela falta, não é? Não, é o cotidiano. Se faltar luz aqui, é complicado. Vai ser calor, não vai ter som. A luz é uma bênção. A escuridão é terrível. Terrível. Por exemplo, o sol criado por Deus é uma maravilha. Sem ele, a vida não existiria na Terra. Dizem os médicos que onde não entra o sol, entra o médico. Sol é vida. Mais do que ser o pai do sol, nosso Deus é o pai da verdadeira luz. O diabo é o pai da mentira, mas Jesus é o pai da verdade. A luz verdadeira vem de Deus, da palavra de Deus. Pedro diz que a Bíblia é uma luz que alumia em lugar escuro. E mais, querido, Jesus é o Filho do Pai das luzes. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. Outro detalhe ainda. A casa de Deus no céu é cheia de luz. No inferno só há trevas. Trevas espessas, diz a palavra. Treva espessa, que é aquele tipo de escuridão em que você não vê um palmo além do teu rosto, não enxerga nada. Assim é descrito o inferno na Bíblia. Aqui na Terra há um misto de luz e trevas. Um misto. Eu acordei hoje cedo, fiquei imaginando o amanhecer do sol, do dia lindo, maravilhoso, plantas, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas se arrebentando na prostituição, nos bailes da vida, na embriaguez, virando a noite toda bebendo. Então aqui nessa terra há um misto de luz e trevas, porém no céu há somente luz. Apocalipse 22:5 diz que no céu não haverá mais noite. Deus e o Cordeiro serão a sua luz, e tudo no céu reflete essa luz. Os muros, diz a Bíblia, são de jaspe, as portas de pérola, as ruas serão de ouro, o rio de cristal, e as vestiduras daqueles que estão lá será branca como a neve. Tudo no céu será iluminado, puro, santo. E quando o cristão, quando aquele que nasceu de novo, que é filho do Pai das luzes, morre, ele vai para o céu, o paraíso de Deus. Portanto, queridos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes. Agora, sabe por que podemos esperar de Deus sempre coisas boas? Mesmo que para nós algumas sejam ruins, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. Queridos, em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda, é imutável. Então, Ele é o mesmo Deus perdoador e misericordioso de milênios atrás. Isso para mim é um refrigério. Saber que Ele não muda. Que se um momento de fraqueza eu me desviar, cometer algum tipo de falha e eu me humilhar, pedir perdão e ajuda para abandonar aquilo, Ele vai estar sempre disposto a me perdoar. Não que eu tenha que fazer isso, abusar da boa vontade de Deus, da misericórdia. Por ser imutável, nunca deixará de ser bom.
Ele não pode mudar, queridos, para pior, porque é santo, e não pode mudar para melhor, porque já é perfeito. Aleluia. E pelo fato de ser perfeito, é impossível Deus mudar para melhor. E pelo fato de ser santo, é impossível mudar para pior. Isso significa que não devemos jamais questionar seu amor, nem duvidar da sua bondade. Portanto, não importa como nos sentimos, podemos depender de Deus em toda e qualquer situação. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, com um familiar. Não podemos duvidar da bondade de Deus. Ele é sempre o mesmo que salvou, o mesmo que curou, o mesmo que perdoou no passado, o mesmo que libertou, o mesmo que supriu as necessidades do passado, supre hoje no presente. Ele nunca muda, nunca mudou, nunca mudará. Essa é a afirmação de Tiago. Ele sempre é bom, nunca deixará de ser bom e de dar coisas boas aos seus filhos. Mesmo que essa coisa boa às vezes venha num embrulho meio estranho. Mas Deus é bom. E a maior prova da bondade de Deus foi Ele nos ter adotado em sua família e nos ter dado a palavra da verdade, queridos. Como diz aí no versículo 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. O interessante é que Tiago já havia falado sobre nascimento, só que se referindo ao pecado e à morte. Agora, ele vai falar mais uma vez sobre nascimento, só que nascimento para a vida. Vai falar do novo nascimento, ser gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo. E quem produz esse novo nascimento é o Espírito Santo, por meio da palavra da verdade. Pois, assim como na concepção humana é necessário um pai e uma mãe, da mesma maneira também o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento divino, tem dois pais, por assim dizer, o Espírito Santo e a palavra de Deus. 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Portanto, amados, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para realizar o milagre do novo nascimento. Novo nascimento. E mais, é essa experiência do novo nascimento que nos ajuda a vencer a tentação. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita. Se deixarmos que a velha natureza, a natureza herdada por Adão, deixar que ela assuma o controle, nós vamos ter derrotas. Mas se nos sujeitarmos à nova natureza, seremos vitoriosos, pois a nova natureza vem de Cristo e Ele é sempre vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha. Um aluno de escola dominical explicou essa verdade de maneira simples. A criança tem essas coisas, dizendo assim: 2 homens vivem em meu coração, o antigo Adão e Jesus. Quando a tentação bate a porta, alguém precisa atender. Se eu deixar Adão abrir a porta, cairei em pecado. Sendo assim, eu peço que Jesus atenda. Ele sempre vence. Amém. Ele é vencedor invicto. Nunca perdeu uma batalha. Portanto, amados, o novo nascimento é uma experiência sobrenatural operada pelo Espírito Santo em nosso interior. E um dos instrumentos usados para essa transformação é a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus. Por meio dessa palavra, somos salvos, transformados, santificados, perdoados e restaurados. Palavra essa desprezada por muitos. Quando a rainha Elizabeth foi coroada, em 1953, o mundo parou para assistir. Já tinha televisão mesmo em preto e branco. Foi algo deslumbrante, fenomenal. Ela entrou pela porta da igreja de Westminster, dobra-língua, né, com muita pompa, muito glamour, para receber a coroa. Porém, antes de receber a coroa, ela foi presenteada com a palavra da verdade, com a Bíblia Sagrada. E quando ela recebeu essa palavra, em suas mãos foi dito o seguinte para ela: nossa graciosa rainha, nós apresentamos com este livro o mais valioso que o mundo pode oferecer. Aqui está a sabedoria, aqui está a lei real, aqui está a palavra do Deus vivo.
João 17:17, o Senhor Jesus orou ao Pai dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a Bíblia é a palavra da verdade. Ela não contém a palavra, como muitos idiotas têm afirmado, ela é a palavra da verdade. Sabe por quê? Os ditadores odeiam e temem a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, porque foi a Bíblia que inspirou a Carta Magna Britânica e também inspirou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ou seja, a Bíblia, a palavra da verdade, promove a democracia e não a ditadura. Promove a liberdade e não a escravidão. A palavra da verdade zela, queridos, pelas liberdades individuais e não pela opressão ditatorial. Por isso que toda ditadura odeia a Bíblia. Tiago diz mais uma vez que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Amados, muitos livros, muitos, nascem na mente dos seus autores e depois são documentados por meio da pena dos escritores. Esses livros vivem por poucos anos, são colocados numa estante e depois deixam de existir. Mas a palavra da verdade permanece para sempre. Sempre. Em Mateus 24:35, o Senhor Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, jamais passarão. Queridos, essa palavra tem sido ridicularizada, queimada, refutada, pisoteada. Mesmo assim, ela continua para sempre, pois se trata da palavra do Deus vivo. E quanto mais amarmos essa palavra, mais amaremos o Deus da palavra. Quanto mais amarmos o Deus da palavra, amaremos a palavra. Esse intercâmbio. Conta essa história de um jovem que ganhou um livro, uma jovem adolescente. Ela lutou para concluir a leitura dizendo: mas que livro horrível. Empurrou, conseguiu terminar, mas com muita má vontade. Livro sem graça, ela disse. O pior que eu já li. Alguns meses depois, a moça conheceu um jovem e se apaixonou por ele. O nome daquele jovem parecia um tanto quanto familiar. E quando ela chegou em casa, pegou o livro, descobriu que o livro foi escrito pelo jovem que ela tinha acabado de namorar. Resultado, ela começou a ler o livro novamente, de maneira diferente. Qual foi a diferença? Ela havia se apaixonado pelo autor do livro e passou a ler de maneira amorosa, cuidadosa. Amados, quanto mais nos apaixonarmos pelo Senhor Jesus, mais amaremos a palavra de Deus. Quanto mais nos apegarmos ao Senhor, mais teremos prazer na leitura da Bíblia. Billy Graham, com 90 anos, disse o seguinte: sempre considero desperdiçado o dia em que não consigo dedicar tempo para ler pelo menos uma passagem deste livro sagrado. Hoje, dizendo ele, com 90 anos, não consigo ver o suficiente para ler, mas sou grato a Deus por ter me capacitado a memorizar tantas passagens das Escrituras. Muitas passagens das Escrituras. Portanto, queridos, leia a palavra da verdade, concluindo, com reverência, pois ela é santa e poderosa. Repetindo o que Tiago disse: Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. E eu ponho em dúvida, se você não ama a palavra, se você foi gerado pela palavra da verdade? Se ele nos gerou pela palavra da verdade, é a palavra que traz o novo nascimento com o Espírito Santo, e eu não tenho amor por essa palavra, mais uma pulga atrás da tua orelha essa manhã. Sendo assim, leia a palavra da verdade com expectativa, crendo que Deus falará com você por meio dela. Leia a palavra da verdade na dependência do Espírito Santo, pois ele abrirá seu entendimento para que você entenda as profundezas de Deus. Leia a palavra da verdade com convicção, na certeza de que por meio dela você será corrigido, encorajado. Espere correção. Leia a palavra da verdade com a firme decisão de obedecer. Ouvintes prudentes, praticantes, leia a palavra da verdade, então memorize o máximo que você puder, para que ela sempre esteja com você por onde você for. Leia a Bíblia em oração, para que as suas palavras o fortaleçam na fé. Por fim, leia a palavra da verdade e transmita a sua mensagem como testemunho daquilo que Deus fez por você.
Até porque, queridos, amar a palavra da verdade é amar ao único Deus verdadeiro. Aceitar a palavra da verdade é aceitar a Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Crer na palavra da verdade é crer em Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pregar a palavra da verdade é proclamar o evangelho da salvação, a santa e poderosa palavra de Deus. Que essa palavra não caia em ouvidos surdos. Você leu a tua Bíblia hoje? Não leu? Leia. Ame a palavra da verdade. Atos capítulo 15. Que bênção, que leitura hoje. Vamos ficar de pé. Santo Deus, te louvamos, Pai, por mais essa porção que meditamos da tua palavra, Senhor. Enfatizamos bastante sobre a palavra da verdade, sobre a tua bondade, por ter nos concedido, Senhor, esse presente, por ter conservado essa palavra que não está somente em livro agora, Pai. Há tantas facilidades para estarmos aprendendo da tua palavra. Pai, um celular simples pode ter todas as versões da Bíblia possível, Senhor. Temos tanta informação, mas infelizmente tão poucos, Senhor, têm buscado a tua palavra, têm se dedicado com afinco às Escrituras Sagradas, Pai. Ah, Senhor, gera em nós um coração amante da tua palavra, Senhor, para que não sejamos enganados, Pai. Uma pessoa que conhece a tua palavra, Senhor, não vai ser enganada por esses embusteiros da fé, Senhor. Uma pessoa que tem amor por ti, conhece a tua palavra, medita dia e noite, ela não vai ser enganada. Ela vai ser preservada do inferno. Não que a nossa salvação esteja baseada naquilo que fazemos. Não, é pela graça mediante a fé, diz a tua palavra, Senhor. Mas a tua palavra nos mostra o caminho que devemos andar. A tua palavra nos vasculha, nos sonda. Então dá-nos, Senhor, fome e sede de ti, Senhor. Aqueles que estão, Pai, sem apetite por ti, é sinal de doença espiritual que o Senhor venha curar nessa noite. Curar, Senhor, fazer com que cada um aqui, Senhor, tenha uma experiência sobrenatural contigo, Pai. Aquilo que o pregador não pode fazer, que o Senhor faça segundo a tua vontade, Senhor. Criando um novo coração, transformando vidas aqui, Senhor. Que a ficha caia em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do teu nome. Eu peço a ti também, Senhor, a cura na vida de cada irmão. Às vezes não é uma cura no físico, mas na alma. Uma angústia, uma tristeza sem explicação. Que o Senhor venha restaurar, Senhor. E que cada um aqui possa dar valor às pequenas coisas, Senhor, da vida. Até o brotar de uma flor, algo tão maravilhoso, Senhor, tão divino, criado por ti. Ajuda-nos, Senhor, a olhar a vida com um olhar bom, não com óculos escuros, vendo tudo nublado, não, Senhor. Cura-nos, eu te peço, nessa manhã, em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Abençoa nosso dia, a nossa volta para os nossos lares. Abençoa o almoço de cada um, Pai. Abençoa a família, Senhor. Pai, que haja paz, que haja harmonia, Pai. E que os vídeos que eu coloquei para cada papai e mamãe que tem filhos, nessa semana que eles possam estar vendo, se não viram ainda, Pai. Vendo hoje ainda, Pai. Porque é aprendizado, Pai. Ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo. E cada um possa estar recebendo, Pai, aquela palavra ali impactante. Aprendendo, Senhor, mais sobre criação de filhos. E aqueles que eu esqueci de mandar, Pai, que o Senhor venha me lembrar, em nome de Jesus.